Olá, boa noite, muito boa noite nesta segunda-feira, dia 25 de novembro de 2024. Nosso programa, Os Caminhos de Paulo, de número 21. Sejam muito bem-vindos. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui no canal da Associação Espírita Caritas. Eu sou César de Aquino, trabalhador aqui da Associação Espírita Caritas, e temos todas as segundas-feiras esta live, este programa, essa aula, esse momento de evangelização, que é Os Caminhos de Paulo. Os Caminhos de Paulo tem como objetivo, esse projeto tem como objetivo a evangelização nossa, esses que são aí considerados espiritistas, né? Aqueles que acompanham aqui a Associação Espírita Caritas, nós que gostamos, né, da doutrina espírita. Então, os Caminhos de Paulo têm esse objetivo da evangelização por meio das cartas de Paulo, da vida de Paulo, dos caminhos que Paulo então fez, né, durante o seu apostolado, não é isso? Então esse é o nosso objetivo, coletar essas informações e trazer para nós, para o nosso dia a dia, para que a gente possa desenvolver espiritualmente, desenvolvermos moralmente, entendermos um pouco mais do nosso comportamento, trabalharmos um pouco o nosso autoconhecimento, para que a gente possa enfrentar estas provas, enfrentar as nossas expiações nessa nossa jornada de evolução espiritual. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, vocês que estão aí nos acompanhando, agora a partir das 19 horas, o programa Caminhos de Paulo. Gratidão imensa ao nosso Deus, à nossa espiritualidade maior. Gratidão ao nosso Mestre Jesus, aqui presente conosco já nesse momento. Gratidão aos nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa, também já presentes aqui conosco. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, também sempre nos acompanhando, nos instruindo, nos trazendo as informações necessárias, nos inspirando para que a gente possa caminhar de maneira fortalecida nessa nossa jornada. Gratidão aos nossos anjos guardiões, gratidão a todos aqueles irmãos que são conduzidos até aqui, nesse momento, irmãos encarnados, desencarnados principalmente, que são encaminhados até aqui, até esse momento, de trabalho, de evangelização, de estudos, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais da nossa doutrina espírita por meio do Evangelho, por meio da nova aliança, por meio da boa nova. E nós escolhemos então, as histórias de Paulo, para que a gente pudesse trabalhar esse momento. Então, gratidão a todos que estão, envolvidos nesse processo, que nosso Pai Maior possa nos abençoar, que o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, amoroso e justo, em nome do nosso irmão mais velho, do nosso Mestre Jesus, possa nos abençoar, nos acompanhar, encher os nossos corações de bênçãos, para que a gente possa ter uma boa jornada. Obrigado, Theo, obrigado, querido, que a espiritualidade amiga lhe inspire, amém. Que as mensagens que possam confortar os nossos corações, amém, querido, amém. Seja muito bem-vindo aí, querido, muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. Muito bem. Vamos lá. Hoje, o nosso Caminhos de Paulo, eu tenho alguns elementos importantes para que eu possa trazer aqui para nós.
eu tive refletindo sobre esse final de semana, né? E esse final de semana, na conversa com os amigos, a gente conversando sobre Paulo, né? Eu fui assim, não fui questionado, né? Nós começamos a conversar sobre a época em que Paulo esteve com Jesus Cristo. Ou se Paulo esteve com Jesus Cristo ou não, ou se não teve, então, qual foi o momento em que aconteceu todo o movimento de Paulo, todo o movimento cristão de Paulo, né? Aquele movimento que foi provocado, então, pela perseguição e depois do encontro de Damasco, então, os movimentos que Paulo então fez através das suas cartas, através da visita, né? Através da visita dessas comunidades cristãs, não é? E aí a gente começou conversando, a gente conversando a respeito disso, isso me provocou um pouco mais de entusiasmo, né? Que eu sempre tenho em torno desses estudos de Paulo, e me provocou uma busca, um estudo um pouco mais profundo em consonância com estas datas, né? E dentro do capítulo 11 que nós estamos agora nesse momento, nós estamos vivenciando aqui as cartas, dentro das cartas de Paulo, nós estamos vivenciando a carta aos Romanos, que para muitas das Bíblias que são, né, que são vistas, que são lidas, que são acompanhadas, a carta aos Romanos é a primeira carta que vem logo após os Atos dos Apóstolos, né? Está lá dentro do Novo Testamento, não é? Está lá dentro do Novo Testamento. E a carta aos Romanos, então, é a primeira, geralmente, que vem logo após o Atos dos Apóstolos, não é? Então, e a carta aos Romanos é uma carta extremamente importante dentro das cartas, né? Nós temos acesso a 13 cartas, 14 cartas, diferencia um pouco de Bíblia para Bíblia, né? Então é uma das cartas mais importantes, uma das cartas que traz uma ênfase em toda a maturidade que Paulo já tinha nesse trabalho missionário que ele fazia, né? Então é uma carta muito rica, de muita informação, é uma carta que nos traz muitas condições de reflexão, nos traz muitas reflexões, não é? E uma das reflexões que nos chama a atenção, que eu trouxe aqui 3 pontos importantes para a gente poder analisar aqui, a gente refletir aqui em torno dessa carta hoje, nessa aula de hoje, eu trouxe aqui 3 pontos importantes em torno disso. E um dos pontos que nos chama muita atenção, que Paulo então insiste muito nessa carta aos Romanos, em todos os capítulos, e principalmente aqui no capítulo 11, onde nós estamos parados, né? Eu fiz nas outras aulas, a gente fez um apanhado nos outros capítulos. Nós temos praticamente um contexto só do capítulo 9, 10 e 11. E eu coletei aqui mais algumas informações do capítulo 11, depois nós temos o capítulo 12 e aí sequência. Então, antes da gente entrar no capítulo 12, eu quero trazer aqui estes 3 pontos importantes, que é uma das questões que Paulo trabalha com a comunidade romana. A comunidade romana, então, envia para Paulo. Paulo está em Corinto, e aí ele recebe, então, uma carta da comunidade romana, solicitando dele ajuda na dificuldade que é implementar as leis divinas para aquela comunidade. E qual é uma das dificuldades que a comunidade tem, então? São as dificuldades que praticamente nós temos hoje em dia, dificuldades que nós encontramos hoje em dia em nós mesmos. Dificuldade de seguir a lei divina, de praticar efetivamente as leis
sugeridas não, impostas, né, por Deus, sugerida. Imagina que Deus vai sugerir alguma lei, né? Obrigado aqui pela chamada de atenção. Então, as leis impostas por Deus, né? Quais são as leis impostas por Deus? Os 10 mandamentos. E aí Jesus, então, nas suas colocações, tem uma parte lá no capítulo, no Evangelho de Mateus, que a gente pode vivenciar, que o Jesus, então, ao ser provocado por um dos fariseus, né, que ele pergunta, né, o que está escrito na lei? Não é? E aí Jesus responde a ele, né, que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua razão, com todo o seu espírito, toda a sua alma, todo o seu sentimento, toda a sua força. Essa é a primeira lei. E a segunda, semelhante à primeira, é amar ao próximo como a ti mesmo. Com estas duas leis, Jesus, então, resume os 10 mandamentos. Se nós observarmos os 10 mandamentos, na aula passada, inclusive, nós passamos por eles. Se nós observarmos os 10 mandamentos, o primeiro, segundo, terceiro e quarto mandamento é referente a Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, esta lei contempla os 4 primeiros mandamentos. E os 6 restantes é amar ao próximo como a ti mesmo, é referente ao outro, é referente ao próximo. Os 6 outros mandamentos é com referência aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Então, uma questão muito importante que Paulo traz aqui, então, na sua carta aos Romanos, é instruindo essa comunidade nesse conflito, nessa dificuldade. Então, uma das dificuldades, como eu estava dizendo, era esse, né? Que era a implantação daquela comunidade das leis divinas, a dificuldade que eles encontravam em evangelizar, em praticar aquela lei. E por quê? Porque Roma, naquela época, uma metrópole, né? Todo o mundo passava por Roma. Então, Roma era extremamente populacionada, né? Então, muitas pessoas, muita gente de todas as raças, gente de todo jeito, né? Tribos de todo jeito, tribos de todas as condições, práticas socioeducativas das mais variadas possíveis. Além da grande lei judaica, além da grande lei da antiga aliança, das regras que existiam da antiga aliança, não é? Tinha esse conflito, então, da nova aliança. Então, estes 3 pontos que eu trouxe para vocês aqui são 3 pontos importantes que a gente precisa de entender, nós precisamos de ter a percepção disso para que nós possamos entender o que Paulo diz nessas cartas. Nós precisamos de entender esse pano de fundo para a gente poder entender, primeiro, o conhecimento que Paulo tinha. O entendimento que Paulo tinha destes costumes, o conhecimento que ele tinha da lei, né? Dessa lei, da lei de Moisés, o conhecimento que ele tinha do Evangelho, do que Deus pregava, do que Jesus, do que o Mestre, o Jesus, o Nazareno, pregou durante a caminhada dele, da transformação que Jesus provocou nessa lei antiga. E Jesus diz, né? Jesus ele não veio destruir a lei. Ele veio complementar a lei, né? Então Paulo tinha uma consciência muito forte a respeito disso. Paulo tinha um entendimento muito profundo e forte com relação a isso. Então é importante nós entendermos esses 3 pontos que eu trouxe para vocês aqui, para que a gente possa entender por que Paulo chama atenção daquela forma. Por que Paulo fala com seus discípulos, então fala na carta, então, olha, eu estou conversando com gente que... Eu estou conversando com quem? Paulo diz isso na carta, né, para os romanos, olha, eu estou conversando com vocês que conhecem a lei. Não é? Não estou conversando com quem nunca tinha ouvido falar da lei. E aí a gente precisa de entender, né, o que lei é essa que ele está falando.
não é? Ele fala do pecado, ele fala do homem velho. Então ele fala com conhecimento de causa, ele fala com entendimento a respeito disso, né? E isso para nós é muito interessante, muito importante, então, né? Esses pontos importantes, esses 3 pontos importantes. O primeiro ponto importante é o que é considerado a antiga aliança. O que é considerado a antiga aliança? A antiga aliança, então, primeiro, é considerado o primeiro item dentro desse ponto importante. O que é considerado a antiga aliança? A antiga aliança é tudo o que aconteceu antes de Cristo. Todas as promessas de Deus que aconteceu antes de Cristo. Tudo que aconteceu àquele povo antes de Cristo. Tudo que esse povo, o povo israelita, né, o povo judeu, passou antes de vir então o Cristo Jesus. Então tudo que é considerado, quando nós falamos em antiga aliança, quando nós falamos em lei mosaica, né? O que é lei mosaica? Lei de Moisés. Então, o primeiro ponto importante, o primeiro item importante dentro desse ponto é Moisés. Quem foi Moisés? De maneira sucinta, ok? De maneira bem objetiva. Moisés foi um servo escolhido por Deus para poder, então, conduzir o povo na jornada fora do Egito. No êxodo, tirar aquele povo israelita do Egito e salvar aquele povo. Não é? Tem um filme muito interessante, tem um filme muito bacana, quem tiver a oportunidade de assistir, tem na Netflix, né? Nas Netflix da vida, não é? Que é um filme chamado Êxodo, né? É um filme agora de 2014, se não me engano. Eu sou muito ruim para nome de artistas, né? Mas é com aquele artista, quem faz Moisés é um artista que já fez inclusive o Batman, né? Um filme muito bom, um filme maravilhoso, uma fotografia esplêndida, artistas esplêndidos, uma montagem, uma produção maravilhosa. Vale a pena assistir. São pouco mais de 2 horas de filme, mas um filme maravilhoso. Ali você vai entender, ali a gente entende um pouco então quem era Moisés. O segundo item importante dentro desse primeiro ponto nosso, da antiga aliança, é as leis de Moisés. O que eram essas leis de Moisés? Um conjunto de mandamentos, um conjunto de leis e mandamentos divinos revelados pela divindade, revelados por Deus a Moisés. Conjunto de preceitos morais, rituais, leis civis e sociais para a organização do povo israelita. Imagina, Moisés tira aquele povo de dentro do Egito, não é? Tira toda aquela população de dentro do Egito. Centenas de milhares de pessoas, não é? Durante essa trajetória, então Deus foi orientando ele durante a trajetória para que ele pudesse organizar aquela tribo, organizar aquela população, não é? Organizar aquela quantidade de pessoas. Então precisava de leis para organizar aquela sociedade. Ali era uma sociedade caminhando durante 40 anos. Era para ser 4 anos, né? Demorou 40 anos. Por que demorou 40 anos? Justamente por causa disso, por causa dessa dificuldade dessa transformação humana que eles precisavam de provocar naquele momento. Não é? Então, essas eram as leis, não é? As leis de Moisés. As tradições, essas tradições eram transmitidas antigamente oralmente e mais tarde foram compiladas em textos como o Talmud. O Talmud, por exemplo, hoje é a base da lei judaica. O que é o Talmud? Para termos uma ideia, sem muito aprofundar nessa questão histórica, não é o nosso interesse, o nosso objetivo aqui, mas só para a gente poder ter uma ideia, né? O Talmud é dividido em 2 grandes partes, sendo a primeira que consiste no que eles chamam de
Mishnah, que é a Torá. E o que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? E a Torá é ainda dividida em 6 ordens, ou 6 capítulos, né? E 60 tratados dentro, né, compondo esses 5 livros. Quais são os 5 livros? Essa organização do Torá, né? Agora, o que são os 5 livros? Quais são os 5 livros? Os primeiros 5 livros da Bíblia, que conta essa história, que conta essa jornada, que falam sobre essas leis. Primeiro livro, o livro da Gênesis, que fala sobre o quê? Fala sobre a origem. Fala sobre a origem da terra, a origem dessa população, a origem desse povo, não é? A história dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. A origem desse povo israelense, né? Israelita. O segundo livro, que é o Êxodo, que fala justamente dessa caminhada para fora do Egito, não é? Cita os 10 mandamentos que foram entregues a Moisés no Monte Sinai, não é isso? O terceiro livro, o Levítico, que fala sobre as leis, né? Levítico vem de leis, que falam todas as leis e os regulamentos que eles continham. O quarto livro, o livro chamado de Números, que vieram depois orientações de Deus chamadas de as leis adicionais. Então veja, só os 10 mandamentos não foram suficientes. As leis morais, as leis que regiam, né, toda aquela estrutura civil e social daquela comunidade, a organização daquela comunidade não era suficiente, vieram depois leis adicionais, não é? Para que aquela população pudesse ser organizada por Moisés. E o último livro, o quinto livro, que é o livro de Deuteronômio, que fala sobre o discurso de Moisés antes dele falecer. O Talmud tem a primeira parte, então, que é esse Mishnah, e a segunda parte, que é chamada de Quemará, né? Quemará, que consiste em discussões e comentários a respeito do Mishnah, do Torá, não é isso? E além disso ainda, Paulo ainda menciona nas cartas aos romanos a lei romana. Então, além da lei de Moisés, existiam ainda as leis romanas, as leis que eram obrigadas aquela sociedade a respeitar. Então esse é o primeiro ponto importante nós entendermos. Quando Paulo chama atenção então na carta aos romanos, não é? Nos primeiros 5 capítulos ali, do 1º ao 5 capítulo mais ou menos, do 1º ao 6º capítulo mais ou menos, então enquanto Paulo está chamando a atenção dos romanos, Paulo está chamando a atenção justamente disso. Olha, eu estou falando com alguém que já conhece a lei. Eu estou falando com alguém que já viveu a lei, que os seus antepassados, que os seus pais, os seus avós, os seus tetravós já vivenciaram a lei, já conhecem da lei. Conhecem da lei romana, conhecem da lei de Moisés, vocês conhecem o que tem que fazer. E esse é um grande conflito. E aí nós entramos então no segundo ponto importante. Então observe, o primeiro ponto importante, conflitante, que tem dentro então das cartas aos romanos, enquanto Paulo então chama essa atenção deles, e eles passam, essa comunidade romana passa por essa dificuldade. Então, o primeiro ponto importante da gente entender aqui, para nós que temos como objetivo nós melhorarmos o nosso comportamento, melhorarmos a nossa evolução espiritual e moral, é a gente entender essa dificuldade que a população tem. A mesma dificuldade que aquela população tem, nós também temos. Que é o quê? Nós nos separarmos do homem velho e do homem novo. Nós nos separarmos do que é antigo em nós e do que é novo em nós. Do que nós estamos mal acostumados, separarmos dos nossos maus hábitos dos bons hábitos. Então esse era um conflito que tinha lá daquela época, por exemplo.
E aí nós entramos no segundo ponto importante aqui que eu quero trazer para vocês com relação a isso. Qual que é o segundo ponto importante quando nós falamos então da relação da antiga aliança? É onde começa a nova aliança. Onde que nós temos marcado, não é? E essa marca não tem uma data precisa, não é? Nós não temos nos estudos uma data precisa para definir. A nova aliança começa no dia tal, no mês tal, no ano tal. Não, nós não temos como. Não existe, não existiu, pelo menos até o momento, não é? Eventos ou mesmo registros que pudessem nos trazer esta informação de maneira precisa. Nós temos algumas convenções, nós temos alguns tratados teológicos, nós temos alguns estudos em torno disso que nos sugerem estas condições. Então, primeiro elemento dentro desse segundo ponto importante. Qual foi o período que Moisés teve até então o que nós chamamos de início da nova aliança? Para vocês terem uma ideia, para você poder ter uma marca, né? Para você poder ter uma consideração, antiga aliança e nova aliança é só você se lembrar de antes de Cristo, depois de Cristo. Esse é exatamente o que foi convencionado culturalmente, e nós assumimos isso até hoje, né? Como antes de Cristo e depois de Cristo. Antiga aliança, nova aliança. O que é marcado como... Qual é o ponto, né? Quando é que começa a contar? Não é assim? Qual é a época, né? Qual é o ponto? Qual é o momento que começa a contar antes de Cristo ou depois de Cristo? Que foi uma dúvida que nós tivemos nesse final de semana, quando a gente estava conversando, eu como ciclo de amigos, a gente conversando a respeito de Paulo, e a gente teve essa dúvida, né? Nós ficamos nessa dúvida. Quando é que começa a contar depois de Cristo? É a partir do nascimento de Cristo ou é a partir da morte de Cristo? Então, segundo os estudos, segundo as convenções que foram realizadas, e nós assumimos isso historicamente até hoje, para a gente poder ter esse entendimento, considera-se antiga aliança até o nascimento de Jesus Cristo. Então, considera-se antes de Cristo até o nascimento do Cristo Jesus. O nascimento de Jesus Cristo. O dia, a data de nascimento dele, nós não temos uma informação precisa, nós não temos registros precisos, porque naquela época, não se registrava isso como se registra hoje em dia, né? Hoje nós temos, além do registro de cartório, nós temos foto, evidência, gente contando, escreveu, né? Um monte de formas de registro. Antigamente não é? Veja que Jesus Cristo nasceu e depois eles foram para o censo em Roma, né? Eles foram para o censo, né? Para poder registrar as suas famílias, não é isso? Em Jerusalém, não é? Eles foram para Jerusalém para poder fazer o registro da sua família. Jesus Cristo já estava grandinho. Jesus Cristo já tinha 4 para 5 anos, não é? Então, se registra isso, né, significa que ele nasceu 4 anos antes dessa contagem, não é isso? 5 anos antes dessa contagem. Então, veja que é um pouco difícil isso. Agora, o que é importante nós entendermos? Que a marca é essa. A marca é antes de Cristo e depois de Cristo, nós temos então o nascimento de Jesus Cristo. Muito bem. A lei de Moisés, então, essa história, essa tradição da lei mosaica, da lei judaica, né, que depois então se torna a lei judaica,
que é estudada pelos rabinos, que é estudada então por Saulo desde criança, não é? Quanto tempo nós temos em relação a isso? Em torno de 1.300 a 1.500 anos. Então observem, gente, a tradição, né? Que é um dos pontos importantes nós entendermos aqui da dificuldade da comunidade romana praticar a nova lei. Então, olha, nós temos 1.300 a 1.500 anos antes de Cristo, todos eles, todo esse povo, toda essa comunidade, vivenciando estas leis, esses regulamentos, essas doutrinas, né? Estas práticas, e já conheciam os 10 mandamentos da lei de Deus, que foi entregue nas tábuas a Moisés no Monte Sinai. Então esse é o segundo ponto, o segundo elemento importante para nosso entendimento, não é? Outra questão. Teoricamente, Jesus Cristo, então, morre 33 BC, 33 depois de Cristo. Então, ele nasce 33 anos depois do seu nascimento. 33 anos do seu nascimento está dentro do primeiro século, considerado o primeiro século. E aí nós viemos para a história de Paulo, eventos, por exemplo, muito importantes para a história de Paulo, né? A morte de Estevão e o encontro de Damasco, então, não é? Que é a conversão de Saulo em Jesus, acontece 35 depois de Cristo. Então observem que enquanto crescia Jesus Cristo, crescia também Paulo. Quando Paulo então tem o encontro de Damasco, que é em 35 depois de Cristo, então Jesus Cristo teoricamente morre 2 anos antes. Estevão é morto também 2 anos, 3 anos, 2 anos antes, não é? Paulo então tem o encontro de Damasco. Quando tem o encontro de Damasco, Paulo tinha 30 anos. Jesus era mais velho do que Paulo. Então, estas conclusões nós vamos tirando a partir destes encontros com os estudos que nós vamos fazendo, não é? Agora, é muito importante dizer isso. Nada disso, até agora, tem registros eficientes, né? Efetivos a respeito dessas datas. É com os nossos estudos, com as nossas análises, é que nós vamos chegando a estas conclusões. Paulo nasce em 5 depois de Cristo, então Jesus Cristo já tinha nascido, então Paulo nasce 5 anos depois. Mestre Jesus, nosso Jesus Cristo, morre com 33. Paulo encontra em Damasco Jesus Cristo transfigurado, né? Então tem um encontro de Damasco, quando Paulo vê Jesus, então Jesus aparece para Paulo, então, né, no ano 35. Então, Paulo está com 30 anos, perdão. Não é isso? Os princípios morais da lei ainda são válidos. A lei serve de guia para as relações interpessoais e a importância da fé em Jesus Cristo e da obra transformadora do Espírito Santo. Então, o que Paulo chama a atenção dentro desse segundo elemento importante, não é? Dentro desse segundo elemento extremamente importante para o nosso entendimento das cartas de Paulo. O que Paulo chama a atenção, então, para os romanos? Primeiro ponto é isso, que ele chama a atenção, olha, vocês já conhecem da lei. Então, teoricamente, vocês já tinham que estar praticando essa lei antiga. A lei de Moisés, a lei judaica, a lei romana, não é? A conduta, as leis que geram, né, que definem como é que deve ser a conduta desse povo aí em Roma, isso vocês já conhecem, vocês já sabem. Agora, o que ele chama atenção? Ele chama atenção que essa lei antiga, ela
identifica o pecado. Ela fala sobre o pecado. Ela fala que você não pode fazer algumas coisas. Ela diz que se você fizer algumas coisas, se você tiver alguma determinada atitude, se você não cumprir os 10 mandamentos, você está em pecado. E Paulo então chama essa atenção para eles. Olha, como é que vocês me dizem? Eu estou conversando com vocês que já sabem da lei. E aí Paulo demonstra aí o seu conhecimento profundo, né, em todos os estudos, o estudo do Talmud, o estudo da Torá, o estudo dos cinco primeiros livros. Ele sabia de tudo. E além disso, ele conhecia a cultura por onde ele tinha andado. Falava todas as línguas, conhecia de tudo. Então ele sabia da dificuldade que aquele povo tinha. Porque ele vivenciou isso, né? Ele vivenciou do lado dele, enquanto estudioso. Ele aos 30 anos, ele estava pronto para ser um rabino. Ele ia fazer parte do Sinédrio, dos 72. Não é? Então ele já estava pronto para que isso acontecesse. Quando acontece a morte de Estevão, então ele entra naquele frenesi de então perseguir os cristãos, porque ele não entendia como é que aquele grupo de pessoas acreditava que o Messias que era dito que viria era um carpinteiro, não é? Ele não conseguia entender isso. Vocês estão loucos em dizer que o Messias é esse carpinteiro que foi morto numa cruz como bandido, que a própria população disse para crucificar. A própria população, o povo resolveu, o povo decidiu entre um criminoso, Barrabás, e ele. Então como é que vocês estão falando que esse cara é o Messias? Que esse cara é o Messias prometido? Então ele não entendia isso. Né? Ele não concebia, ele não conseguia conceber isso na doutrina dele. E aí um ponto interessante, né? Que eu chamei a atenção desde o início das nossas aulas, né, sobre Paulo. Uma das perguntas que eu fazia sempre, lá no início dos nossos programas, né? O que você acha? Paulo era um cara ruim? Paulo era um sujeito ruim, maldoso, de coração, não é? De coração ruim? O que você acha? E a gente pode perceber que nada disso. Muito antes, pelo contrário. Paulo era um cara com um profundo compromisso com aquilo que ele acreditava, com aquilo que ele foi doutrinado. Paulo muito intenso, não é? Paulo era um sujeito muito intenso, para ele era 8 ou 80, ele não tinha meio termo, ou ele gostava demais ou ele não gostava de jeito nenhum. Não é? Extremamente apaixonado, não é? Um coração enorme, não é? Apaixonado por Abigail, mas até com Abigail, que foi noiva dele, até com Gamaliel, que foi o grande, né? o grande instrutor dele, né? O grande professor dele, ele não dobrou, né? Não se dobrou por causa da tradição que ele tinha, da consciência, do compromisso, da responsabilidade que ele tinha com aquilo que ele foi doutrinado. Ele só se dobrou aos pés de Jesus em Damasco. Aí então passou um filme na cabeça dele, e só aí então ele entende verdadeiramente o que ele precisava de entender, não é? Mas Jesus precisou de aparecer para ele. Não é assim? Então esse é o segundo elemento importante. Esse é o segundo elemento importante que nós temos aqui, né? O que é considerado a nova aliança. Então Paulo chama essa atenção do comportamento daquela comunidade romana, né? Chamando a atenção justamente para isso, né? A lei antiga, ela identifica o pecado, mas não consegue
detê-lo, não consegue removê-lo do ser humano. Quando vem Jesus Cristo, então Paulo então apresenta isso, né, para a comunidade romana. A graça de Deus oferece a salvação como um dom gratuito. Jesus veio ensinar isso. Nós continuamos em pecado até o momento em que nós quisermos continuar. Nós fazemos errado até quando nós continuamos querendo fazer errado. Não é? Nós sabemos da lei, como da mesma forma a comunidade romana sabia da lei. Hoje, nós não sabemos da lei antiga, mas nós sabemos da lei nova. Então veja, nós já estamos há mais de 2000 anos, não é? Depois de Cristo. Qual que é a dificuldade daquela comunidade lá de Roma, né? Primeira metade do primeiro século. Os 1500 anos de tradição da lei mosaica. Agora, e nós que já sabemos da lei? Não é? E nós que já sabemos da lei divina? E nós que já sabemos do nosso procedimento? Qual é o nosso manual de conduta? Nós temos o Evangelho. Nós temos o Evangelho à nossa disposição, que é o manual de conduta. O nosso manual de conduta é o Novo Testamento. O nosso. Nós que viemos então depois da Boa Nova, depois da Nova Aliança. Não é? Qual que é o nosso manual de conduta? O Novo Testamento. Os 27 livros ali do Novo Testamento. E nós da doutrina espírita? Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o manual de conduta comentado. Não é? Nós ainda temos o manual de conduta comentado pelos Espíritos. Allan Kardec ainda trouxe para nós o manual de conduta comentado pelos Espíritos. Os Espíritos codificadores que auxiliaram então Allan Kardec. Comentado, palavra por palavra, o que você não entendeu o que você tem que fazer aqui. Não, ó, é assim, ó, assim. Falado, totalmente explicado. Precisa só de desenhar. Não é? Se você não entender. Então é isso que Paulo está chamando a atenção. Chama a atenção lá para aquela comunidade. Olha, Jesus Cristo veio para ensinar que agora você, tendo fé, você seguindo essa lei que é maior, não é? Você consegue vencer o pecado. Você seguindo agora as palavras do Mestre Jesus, você consegue vencer o pecado. Os princípios morais da lei antiga são válidos. No entanto, essa lei serve de guia para você poder viver. Agora, qual que é a importância agora? É essa fé em Jesus Cristo, que é transformadora. Você ter fé, você confiar nesta nova aliança. Você entender a lei da forma que Jesus colocou. É isso que Paulo então vem chamando a atenção dos romanos, dessa comunidade. E nós? Será que nós já conseguimos entender isso para os nossos comportamentos, para o nosso dia a dia? Que aí então é o nosso terceiro ponto importante para nós, para o nosso entendimento. Dentro desses três elementos importantes que eu estou trazendo para vocês aqui, a antiga aliança, a nova aliança e o terceiro ponto, as leis divinas. Quais são as leis divinas que nós precisamos? Então, nós da doutrina espírita, quais são as leis divinas que nós precisamos então de consolidar em nossa existência? Como Paulo diz lá no início da carta aos Romanos, né? Somos devedores das leis divinas em relação ao nosso próximo. Todos nós, eu e você, nós somos devedores para o nosso próximo, para a nossa relação, para as nossas relações humanas, para o nosso próximo, para o nosso irmão, nós somos devedores deles. Nós somos devedores para esse nosso irmão. Nós somos devedores de quê? O que nós devemos para o nosso irmão? Nós devemos a lei divina.
nós devemos o amor. Amar ao próximo como a ti mesmo. Nós devemos fazer com amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que é o resumo dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus. O que mais nós devemos? O que mais é importante para nós? O nosso desenvolvimento espiritual e moral. Então isso é de extrema importância para nós. O nosso desenvolvimento espiritual. O nosso Deus, Pai amoroso e justo, ele nos dá essa condição. Ele primeiro nos dá um dom gratuito, que é o dom da vida. Ele nos concede o livre-arbítrio. E ele nos permite evoluirmos espiritualmente. Nós que somos considerados, então, espíritos impuros, nós estamos numa jornada evolutiva. Todos nós estamos numa jornada evolutiva. Todos nós. E todos vão passar por essa jornada evolutiva. E todos passaram por essa jornada evolutiva. Inclusive os anjos. Inclusive Cristo Jesus, que é um Cristo. Não é? Ou seja, o mais alto dessas potências, não é? Elevadas. Então nós estamos nessa condição de evolução espiritual. Lá no Livro dos Espíritos fica bem claro, lá no início do Livro dos Espíritos. Que evolução é essa? Espíritos impuros, bons espíritos, espíritos puros. Nós estamos nessa evolução. E essa jornada passa por 10 classes diferentes. Não é? Nós temos lá no Livro dos Espíritos. Não é isso? Quem quiser depois pesquisar, não é? Lá no Livro dos Espíritos, você vai encontrar lá, não é? Já falo aqui as questões. Já vamos deixar anotado aqui as questões, não é? Da questão 101 do Livro dos Espíritos, espíritos imperfeitos. Então nós temos lá a 10ª classe, espíritos impuros, 9ª classe, espíritos levianos, 8ª classe, espíritos pseudo-sábios, 7ª classe, espíritos neutros, 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Os bons espíritos, espíritos de segunda ordem, bons espíritos. 5ª classe, espíritos benevolentes. 4ª classe, espíritos sábios. 3ª classe, espíritos de sabedoria. 2ª classe, espíritos superiores. E os de primeira ordem, espíritos puros. 1ª classe, classe única. Então nós estamos nessa evolução. Quem quiser pesquisar mais a respeito disso. Livro dos Espíritos, questão 101, até a questão 113. Então é nessa evolução que nós estamos. Nós estamos justamente passando por essa evolução. Todos nós obedeceremos à lei do progresso. Todos nós obedeceremos à lei do progresso. César, como é que eu faço? Qual é a minha conduta? Código de conduta. Novo Testamento. Dentro da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. É o manual de conduta comentado pelos Espíritos. Está tudo ali. Tudo ali. O que nós temos que fazer? Não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 15. Vamos ver lá. No capítulo 17. Isso. No capítulo 17, sede perfeitos. Capítulo 17, sede perfeitos, item 3, o homem de bem. Até lá, ó. Só estudar. Lá no item 3, capítulo 17, nós temos 20 parágrafos. Dos 20 parágrafos, 18
é um código de conduta resumido. É o código de conduta resumido. Capítulo 17, sede perfeitos, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa é a nova aliança. O que Paulo chama atenção lá para os romanos naquela época é dizendo para eles, olha, vocês já conhecem a lei. Então, vocês precisam de praticar a lei. Vocês precisam de praticar a graça de Deus. Vocês serão justificados pela fé. Vocês serão salvos por essa fé. Vocês serão salvos se vocês mantiverem essa conduta, melhorarem a conduta de vocês. E nós? E nós aqui? O que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de melhorar a nossa conduta também da mesma forma. 2000 anos depois. E agora, de 1856, 1870 para cá, nós temos ainda a doutrina espírita. Percebe? Então nós temos ainda a doutrina espírita para nos ajudar, chamada de a terceira revelação. A primeira revelação considerada como Moisés, a segunda revelação considerada com a vinda de Jesus, e a terceira revelação, a doutrina espírita. Para poder, por isso que ela é considerada reveladora e consoladora, porque ela ainda está vindo para poder nos mostrar isso, para poder nos dizer a respeito disso. Nos dizer a respeito dessa condição nova que nós precisamos de ter. É exatamente esta condição nossa, para que a gente possa melhorar nos fortalecermos para que a gente possa vencer as nossas provas e as nossas expiações. Então observe como isso é importante para nós, né? Nós entendermos desse movimento, entendermos como que Paulo via isso lá naquela época, né? Trazendo aqui através da carta aos Romanos, e chamando a atenção para nós, não é? Qual é a nossa condição? O que nós precisamos de fazer? Não é? Qual é o nosso movimento? O que nós precisamos? Qual que deve ser a nossa conduta? Nós temos todas as informações necessárias. Nós temos acesso a todas essas informações. Não é? Qual é a dificuldade? A mesma dificuldade que Paulo então mostra para nós na carta aos Romanos, nós verificamos agora. Qual é a dificuldade? Qual é o nosso conflito? Abandonar o homem velho e aceitar o homem novo em nossa vida. Nós precisamos de ter esse diálogo, olhar para o nosso homem velho, aceitar as nossas imperfeições, aceitar as nossas limitações, nos perdoarmos, dizer para o homem velho que eu preciso da energia dele, no entanto, nós precisamos de seguir de agora em diante com uma nova condição de vida, com novos hábitos, olhando para a vida de maneira diferente, olhando para o meu irmão, entendendo que o meu irmão é um espírito em evolução. Termos um olhar espiritual para o nosso irmão, que ele também tem as imperfeições e as limitações que eu mesmo tenho. Que eu sou um ser orgulhoso, egóico, vaidoso, eu tenho as minhas más paixões, e eu me esforço, eu estou me esforçando para poder vencê-las. E olhar para o meu irmão e ter esse mesmo sentimento de bondade por ele. Ter esse mesmo sentimento de bondade por meu irmão, que também é um espírito imperfeito, que também está num processo evolutivo, que também tem as dificuldades de vencer as suas más paixões, que também tem as suas dificuldades de vencer as suas provas e expiações. Cada um no seu nível de evolução. Ninguém está igual. Ninguém está igual. Eu sei que ninguém é muita gente, mas ninguém está igual. Ninguém está no mesmo nível evolutivo. Pode estar no mesmo nível de conhecimento, ou talvez conhecimentos até maiores. Tem muitos que têm muito mais conhecimento que eu, tem outros que têm menos conhecimento que eu, mas
Ninguém está igual em termos de evolução espiritual, porque nós não sabemos quem somos nós não sabemos quanto tempo de evolução nós temos. Eu não sei quanto tempo de evolução eu tenho. Muito menos você. E muito menos eu sei qual que é o tempo de evolução que você tem. Então, cada um está num nível diferente. E é esse entendimento que eu preciso de ter quando eu olho para o outro, para o meu próximo. Não só de maneira conveniente, mas em todo momento da minha vida, em todas as relações que eu tenha. Em casa, no núcleo familiar, no trabalho, com os amigos, na rua, dirigindo, festejando, num ciclo de amigos, eu entender que cada um ali tem um nível espiritual, de evolução espiritual diferente. Alguns podem estar muito mais evoluídos do que eu. Às vezes uma criança pode ser muito mais evoluída do que eu. Às vezes um jovem pode ser muito mais evoluído do que eu. Às vezes uma criança que está acabando de nascer pode ser um espírito muito mais evoluído do que eu. Talvez está vindo em missão. Agora, o que é geral é que todos nós estamos passando por esse processo de evolução. Todos nós estamos cumprindo com a lei do progresso. E os nossos bons espíritos passaram por isso. Estão aqui do nosso lado, nos apoiando, se esforçando conosco também para que a gente possa vencer, como eles também venceram, como eles também passaram pelas angústias, pelas frustrações, pelas dificuldades que nós temos. Eles também conseguiram vencer essas angústias, vencer essas más paixões e ficam aqui do nosso lado torcendo para que a gente possa também vencer. Quando a gente não quer vencer, quando a gente não quer enfrentar, eles olham para a gente chateados. Como olhando para quem que está doente e não quer beber o remédio amargo, porque precisa de tomar para poder sarar. Mas eles não nos abandonam, eles estão sempre do nosso lado. No mundo espiritual também existem aqueles nossos irmãos que também estão em processo evolutivo. Aqueles que querem, talvez, festejar a nossa vida. Não é? Dessa forma. Não é assim? Então, da mesma forma que Paulo chama a atenção lá para a comunidade romana, nós, então, lendo as cartas aos romanos, lendo esses dizeres de Paulo, nós, então, refletimos sobre a nossa própria existência, sobre o nosso próprio movimento, sobre o nosso próprio crescer, sobre a nossa própria evolução. Não é? Beleza? Muito bom, hein? Muito bom, muito bom, muito bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Para encerrar nossos caminhos de Paulo hoje, eu gostaria de trazer para vocês aqui um versículo do capítulo 11 de Carta aos Romanos, que diz assim, capítulo 11, versículo 23, Carta aos Romanos. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Paulo chama atenção, então, daqueles que ainda não quiseram mudar a sua conduta, não quiseram ainda mudar os seus hábitos, a sua prática, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, aqueles que ainda não quiseram promover essa mudança, estes ainda serão enxertados pela nova lei. Deus ainda vai fazer com que isso aconteça, né? Porque poderoso é Deus e Deus não deixa ninguém para trás. Deus vai fazer isso por eles, porque Deus quer que todos cresçam.
Deus quer que todos evoluam. Então Paulo dizendo para eles, dizendo para a comunidade romana, olha, se você não mudar, você vai ter que mudar na marra. Não é? O que é enxertar? Não é? Enxertar é você colocar outra coisa dentro ali de uma raiz, né? Colocar uma raiz dentro de outra raiz, colocar uma planta dentro de outra planta, né? Para quem já fez enxerto de plantas, por exemplo, de roseira, por exemplo, a gente faz enxerto de roseira, né? Não é assim? Então Deus também vai fazer da mesma forma. Ele vai dar um jeito de você ser então enxertado. Você vai, ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. Não é? A semeadura, ela é gratuita. A semeadura é gratuita. A colheita é rigorosa. A colheita é fato. A colheita é verdadeira. A colheita não é de graça. Semear, você pode semear o que você quiser, mas colher, você vai colher aquilo que você plantou. Não tem outro jeito. E aqui eu trago para vocês, para a gente poder encerrar, um comentário de Emmanuel. Emmanuel diz assim: se guarda, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Se guarda, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças do carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde. Porque ainda não produzes, nos recessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. Graças a Deus, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos irmãos benfeitores, aos nossos bons espíritos, irmãos benfeitores, coordenadores desse programa, sempre presentes aqui conosco, gratidão aos nossos anjos guardiões, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão a todos que foram conduzidos até aqui, aos irmãos que foram conduzidos até aqui, para participar desse nosso momento de oração, momento de evangelização, de trabalho, de estudo. Gratidão a você que está nos acompanhando aí presencialmente e todos que vão ainda nos acompanhar depois assistindo as nossas lives, ou aqui pela Associação Espírita Caritas, pelo canal do Instagram, ou lá pelo YouTube. Né? A partir de amanhã já estão todos gravados lá os programas dessa semana. Gratidão a todos. Bom final de segunda-feira. Beijo no coração, fiquem com Deus, boa semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus!